Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A diretoria colegiada da NTT cassou o direito de operação de ônibus 129370 na linha Taguatinga a Trindade, em Goiás, pertencente à empresa Catedral. A decisão foi tomada com base no artigo 78H da Lei nº 10.033, de 5 de junho de 2001, que trata da cassação de autorizações de transporte em caso de infrações graves. A cassação ocorreu devido ao não envio de dados do sistema Monitrip relativos às viagens realizadas pela empresa entre o dia 1º de janeiro de 2023 e 31 de julho de 2023. Essa ação configura descumprimento do artigo 1, inciso 2, na linha A da Resolução número 233, de 25 de junho de 2003, que diz: não atender à solicitação da NTT para apresentação de documentos e informações no prazo estabelecido. Além da cassação, a NTT determinou que a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, a SUFIS, lavre autos de infração contra a Catedral devido ao não envio dos dados do Monitrip. Os autos do processo também serão encaminhados à Procuradoria Federal junto à NTT para que sejam informados ao juízo competente caso necessário. A SUFIS também deverá notificar a empresa sobre a decisão. A medida concretizada pela deliberação de número 29 entrou em vigor na data de sua publicação, no dia 30 de janeiro de 2025. A decisão foi fundamentada no voto DFQ 008 de 30 de janeiro de 2025. O diretor de Procedimentos de Logística da Artesp publicou 3 autorizações nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, para alterações na operação de linhas rodoviárias no estado. As autorizações foram concedidas a 3 empresas distintas, cada uma com características específicas em relação ao tipo de serviço e as rotas a serem operadas. A Rápido do Oeste obteve autorização para operar a linha rodoviária entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto em caráter experimental, com duração de 90 dias. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação do despacho. A linha foi autorizada pelo DAR em 1970. A Aviação Paraty foi autorizada a operar a linha suburbana entre São Carlos e Ibaté em caráter efetivo. A operação deverá seguir as tabelas de horários e distâncias dos itinerários A, B, C e D apresentados. A empresa deve iniciar a operação após a publicação do despacho. A linha foi autorizada pelo DER em 1978. Já a Rápido Luxo Campinas foi autorizada a operar a linha suburbana entre Várzea Paulista e Jundiaí, também em caráter efetivo. A operação deve seguir as tabelas de horários e distâncias dos itinerários A, B e C apresentados. A empresa deve iniciar a operação em até 15 dias após a publicação do despacho. Esta linha foi criada pelo DER em 1981. As decisões foram publicadas no Diário Oficial e as empresas devem seguir as determinações do DER para o início das operações. A ANM Napoli, empresa pública de transporte coletivo de Nápoles, na Itália, recebeu 20 minibus elétricos do modelo Azure HE 6.8, fabricados pela RIG. A entrega faz parte de um contrato de fornecimento de 65 veículos elétricos, resultado de uma licitação vencida pela fabricante chinesa no início de 2024. O contrato tem duração de 4 anos e prevê a possibilidade de uma segunda fase de fornecimento de mais de 65 e-bus. Os minibus entregues são do tipo plug-in, com dimensões entre 5,8 e 7 metros de comprimento. Eles são equipados com bateria CATL LFP, com capacidade de 168,3 kW, proporcionando uma autonomia de aproximadamente 350 km. O valor total do primeiro lote do contrato é de 26 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões de reais. A RIG é representada na Itália pela City Car.
Essa entrega demonstra a crescente presença de fabricantes chinesas no mercado de ônibus elétricos. Em 2024, as empresas chinesas exportaram 60 mil ônibus, dos quais 15 mil eram de emissão zero, o que representa um aumento de 28%. A iniciativa de eletrificação da frota da ANM Napoli segue uma tendência de outras cidades italianas. A SVT Vicenza, empresa que gere o transporte público no local, na província de Vicenza, também apresentou seus primeiros ônibus elétricos, o modelo E-Attack da Carsan. Além disso, a Star Mobility, que opera em Lodi, na Lombardia, também recebeu novos ônibus elétricos da Autocar. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte da SP Trans e dos investidores, informou na tarde desta última quinta-feira, dia 29 de janeiro, que substituirá definitivamente a Transwolf e a Upbus, empresas suspeitas de ligação com a facção criminosa do PCC. Segundo a Prefeitura, as defesas apresentadas pelas concessionárias Transwolf e Upbus não foram acolhidas, o que ensejará na substituição dessas empresas no sistema de transporte público da cidade de São Paulo. A contratação deve ser feita por meio de licitação. O procedimento ainda será definido como formalização de todos os trâmites. Não há rompimento dos contratos. As empresas serão substituídas respeitando o contrato em vigor. A Prefeitura esclareceu ainda que permanecerão as intervenções já em curso nas concessionárias. Dessa forma, estão garantidos os serviços prestados à população, bem como os pagamentos dos funcionários e fornecedores. A equipe técnica e jurídica dará prosseguimento à substituição da Transwolf e da Upbus, apresentando providências necessárias à manutenção do atendimento integral da população, segundo a nota que diz. E ainda, a Transwolf tem cerca de 100 linhas na Zona Sul, 1.206 ônibus e é a terceira maior frota da cidade. É originária da cooperativa Cooperpan. A Upbus, empresa da Zona Leste, tem 13 linhas e 159 ônibus, e chegou a ser chamada de Qualibus e é originária da Garagem 2 da Associação Paulistana. Ambas as companhias estão sob intervenção desde o dia 9 de abril de 2024, quando foram alvos da Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo, que investiga suposta ligação dos diretores com o PCC, facção criminosa que atuam dentro e fora dos presídios. A Prefeitura não faz análise do ponto de vista criminal, mas administrativo e operacional e relatórios elaborados pelas equipes da SP Trans de uma verificadora externa independente mostraram, segundo a Prefeitura, graves sinais de inviabilidade da manutenção destas duas viações no sistema. Em nota, a Transwolf diz que vai contestar a decisão judicialmente. A Transwolf recebe com indignação a decisão arbitrária da Prefeitura de São Paulo de decretar a caducidade de seus contratos públicos, medida tomada em total descompromisso com os princípios fundamentais do direito. Mesmo sem nenhuma comprovação da existência de qualquer vínculo da empresa e de seus dirigentes com organizações criminosas, no processo judicial sigiloso em curso, a Prefeitura instaurou um procedimento administrativo repleto de inconstitucionalidades e desprovido de qualquer fundamento jurídico, utilizado como pretexto para justificar uma decisão administrativa injusta e ilegal. Confiamos na Justiça e no Estado democrático de direito. A decisão ilegal da Prefeitura será contestada judicialmente. Confia-se no Poder Judiciário para restabelecer a legalidade e verdade dos fatos, diz nota da Transwolf. A Upbus ainda não se manifestou em relação a esta decisão. O espaço ainda segue em aberto. As empresas de ônibus que participarem da licitação dos transportes intermunicipais do Rio de Janeiro vão ter de disponibilizar em parte da frota das linhas metropolitanas modelos menos poluentes como elétricos, a gás natural ou a biometano. A informação é do DetroRJ. Após anos de atraso, concorrência começa a sair do papel e prevê divisão do sistema em 12 lotes. A concessão deve ter uma duração inicial de 15 anos, mas deve haver possibilidade de renovação.
A autarquia publicou, nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, o documento que formaliza a necessidade e a viabilidade da concessão dos serviços intermunicipais por ônibus no estado do Rio de Janeiro, chamado de Ato de Justificativa de Conveniência da outorga da concessão dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal por ônibus. Os percentuais de frota menos poluentes, bem como as características, serão definidos no edital final, que ainda será publicado. Em nota, o Detro explicou que as frotas de ônibus de modelo urbano devem ter idade média de 5 anos e os rodoviários de 6 anos, sendo que ao menos 20% devem ser novos. Ainda de acordo com o Detro, haverá mudanças de linhas com a criação de novas rotas, mas também a eliminação de algumas atuais de baixa demanda, além da possibilidade de fusão de itinerários. Agora, com a publicação deste ato da justificativa, o próximo passo para a licitação será o envio de uma minuta no edital da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, para a revisão junto aos órgãos de controle do Estado do Rio. O departamento explicou que, após a aprovação, a minuta seria transformada em um edital definitivo e publicada no Diário Oficial, dando início à concorrência pública entre as empresas e consórcios empresariais interessados. O objetivo da concessão, que vai envolver cerca de 1.100 linhas intermunicipais do Rio de Janeiro, entre metropolitanas, urbanas e rodoviárias, segundo o Detro, é que os serviços deixem de funcionar em regime de permissão e passem a operar sob regime de concessão. Com isso, as empresas passarão a cumprir regras mais rígidas e claras de qualidade, tornando a fiscalização mais eficaz, além de aprimorar os serviços para a população e aumentar a segurança jurídica. Como quase sempre ocorre quando mudam partidos políticos à frente de prefeituras no ABC Paulista e em outras regiões do país, a cidade de São Bernardo do Campo, que está com o novo prefeito desde o dia 1º de janeiro de 2025, apresentou nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, um novo padrão visual para a frota de ônibus municipais. O atual prefeito é Marcelo Lima, que substitui Orlando Morando, depois de 2 mandados seguidos, e não conseguiu eleger a sobrinha, Flávia Morando, derrotada nas eleições municipais de 2024. Na cerimônia, Lima ainda disse que até dezembro serão 100 ônibus 0 km, sendo os primeiros em março, mas descartou frota elétrica no momento. O prefeito ainda falou que haverá tarifa zero em São Bernardo do Campo, aos domingos e feriados, mas não deu datas, dizendo antes de ser necessário o orçamento. O sistema é operado pela BR7 Mobilidade, empresa do grupo ABC, única concessionária da cidade, com 810 mil habitantes de acordo com o IBGE. A novidade havia sido adiantada no dia 15 de janeiro. A cidade vai contar com um plano de renovação de frota do transporte coletivo, com a inclusão de veículos com ar-condicionado. Os novos ônibus seguem um padrão visual muito semelhante usado na Companhia de Lima, com as cores laranja, azul, amarelo e verde, além do fundo branco. O slogan Cidade para Frente também remete ao tom usado na campanha. A empresa BR7 Mobilidade do grupo ABC, comandado pela família Sete e Braga, opera 62 linhas e tem cerca de 400 veículos. Os Sete e Braga atuam, além de todas as linhas do transporte municipal de São Bernardo do Campo pela BR7 Mobilidade, em todas as linhas de ônibus intermunicipais metropolitanos gerenciados pela MTU por meio da empresa Next Mobilidade, incluindo o corredor ABD de ônibus e trolebus, o BRT ABC e 111 ligações fora de corredores, entre seletivas e comuns. A fabricante de tecnologia de ônibus elétricos Eletra, a empresa de ônibus de fretamento e transporte escolar Dias Tour, além de negócios nos ramos de cemitério, plano funerário, velórios de alto padrão, pavimentação, jardinagem e paisagismo urbano, fast food, entre outros, também integram os negócios dos Sete e Braga. Com mais de 100 anos de atuação nos transportes, a família possui até mesmo um museu com ônibus, caminhões, carros, fotos, miniaturas e uniformes de diferentes décadas.
O prefeito, recém-eleito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, prometeu implantar na cidade do ABC Paulista a tarifa zero no transporte coletivo aos domingos e feriados. De acordo com Lima, esta promessa de campanha será concretizada durante sua gestão. Entretanto, o prefeito disse que o primeiro é necessário equacionar as contas públicas e o orçamento para depois implantar gratuidade irrestrita aos domingos e feriados. A tarifa zero, foi um compromisso meu, do domingo ao feriado. Domingo ao feriado nós vamos implantar a tarifa zero em São Bernardo. No momento que eu estiver com o orçamento em dia, no momento que eu estiver a possibilidade de fazer o subsídio, da forma que o contrato me permitir, disse o gestor. Marcelo Lima também disse que até dezembro devem ser implantados 100 novos ônibus 0 km na cidade do ABC, mas descartou nesse primeiro momento a implantação de ônibus elétricos. A cidade apresentou um novo padrão visual da frota. E falando de tarifa zero, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou a implementação do programa Tarifa Zero com Quem Precisa, que oferecerá passagens de ônibus gratuitas para pessoas desempregadas que estejam procurando emprego. O programa, uma promessa de campanha do prefeito, tem como objetivo facilitar o acesso a entrevistas de emprego. O programa custeará 2 passagens por entrevista para pessoas cadastradas no Sistema Nacional de Emprego. O custo anual do programa é estimado em R$1 milhão e deve ser lançado até o dia 20 de fevereiro. As passagens serão carregadas no cartão Transporte Urbis, que pode ser feito gratuitamente. O cartão será abastecido em validadores instalados nas 10 unidades do Cine. O Cine controlará a presença do candidato na entrevista e informará a Urbis em caso de falta. Caso o candidato não compareça à entrevista, perderá acesso às novas passagens. Para participar do programa é necessário estar cadastrado no Cine e possuir o cartão Transportes Urbis. O cadastro no Cine pode ser feito em uma das 10 unidades da cidade, que realizam cerca de 600 atendimentos por dia, sendo 350 agendamentos de entrevista. A primeira via do cartão transporte é gratuita e pode ser feita mediante agendamento pelo site da Urbis. É necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. As unidades de atendimento funcionam das 10 da manhã às 4 da tarde em dias úteis. A Urbis Móvel também oferece o serviço das 10h30 da manhã até as 3h30 da tarde. Além disso, a Prefeitura também implementou a tarifa de meia passagem aos domingos e feriados desde o dia 5 de janeiro. A tarifa de R$ 3,00 é válida em todas as linhas, com exceção de linha turismo. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Quem precisa de deslocar, seja de ônibus, carros e trens na capital e região metropolitana de São Paulo, encontra muita dificuldade neste sábado, dia 1º de fevereiro. O motivo é a consequência da forte chuva que atingiu a região. Imagens mostram a linha 7 Ruby da CPTM, uma das mais importantes da região metropolitana, interrompida na região de Caieiras. A linha 7 Ruby ficou interrompida entre as estações de Caieira e Potujuru. O expresso turístico para Jundiaí também foi cancelado. A região central de Franco da Rocha, também da Grande São Paulo, ficou com vários pontos de alagamento. Cidades como Poá, São Bernardo do Campo registraram ainda vias interditadas. Na capital paulista, um dos pontos que causa preocupação é da Marginal Tietê, nas proximidades da Ponte das Bandeiras. O ônibus da Nortebus, uma das concessionárias que operam o transporte coletivo municipal na zona leste de São Paulo, teve um princípio de incêndio e foi destruído pelas chamas no fim da manhã deste último domingo, dia 26 de janeiro, quando trafegava pela rua Martim Afonso, no Belém. O coletivo Midi Ônibus atendia a linha 172 R10 Jaçanã ao metrô Belém. Vale ressaltar que o ônibus não se trata de um elétrico, e sim movido a óleo diesel. Há 7 linhas operando com desvios no sentido centro. A SP Trans informou que a ocorrência envolveu um midi ônibus a diesel da concessionária Nortebus que fazia a linha Jaçanã ao metrô Belém e apresentou princípio de incêndio enquanto circulava neste último domingo, dia 26 de janeiro, na rua Martim Afonso, no Belém, zona leste, tendo as chamas se espalhando pelo veículo. Um boletim de ocorrência será registrado. Felizmente, ninguém se feriu. Na tarde dessa última segunda-feira, dia 27 de janeiro, por volta de 3h30 da tarde, um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado na rodovia Regis Bittencourt,
no município de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. A colisão ocorreu no quilômetro 291, quando o ônibus da linha 030, que opera o trecho de Juquitiba a Itapecerica da Serra, da concessionária Intervias, parou para realizar o embarque e desembarque de passageiros. De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu quando o caminhão que seguia pela rodovia não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do ônibus. Não houve feridos entre os passageiros do ônibus. Equipes da Artérias, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para realizar o controle do tráfego e garantir a segurança dos envolvidos. Na tarde desta última terça-feira, dia 28 de janeiro, um ônibus fretado pegou fogo no cruzamento da Avenida Independência com a Rua São Paulo, em Vinhedo. O coletivo não transportava passageiros no momento em que as chamas tiveram início. O motorista conseguiu desembarcar e não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As causas do incêndio seguem sob investigação, mas há suspeita de que o fogo teve início devido a uma falha elétrica. Na madrugada desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, um ônibus da empresa Guanabara e um caminhão colidiram no quilômetro 403 da rodovia Anhanguera, em Guará, no interior de São Paulo. Cerca de 15 pessoas ficaram feridas, sendo que 6 foram socorridas a um hospital em Guará e outras 9 levadas a uma unidade média em Ituverava. De acordo com a Artesp, o ônibus transportava 29 passageiros além do motorista. O trecho da rodovia chegou a ser parcialmente interditado para que as autoridades atendessem a ocorrência. Em nota, a empresa Guanabara informou que ainda não há informações sobre as causas do acidente. No momento do acidente, o ônibus fazia o trecho entre São Paulo e Uberlândia, município de Minas Gerais. Na tarde desta quarta-feira, um acidente envolvendo um ônibus da Cometa, vários carros e um caminhão interditou parcialmente a Via Dutra, no quilômetro 92,2, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu no sentido norte, no Rio de Janeiro, e resultou vítimas e grandes retenções no tráfego. Segundo a concessionária CCR Rio-São Paulo, responsável pela administração da rodovia, o acidente envolveu um caminhão que, após a colisão, sofreu a queda de carga, além de 4 veículos de passeio. Equipes de resgate da concessionária, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a PRF, foram rapidamente mobilizadas para atender as vítimas e garantir a segurança no local. Até o momento, 39 pessoas que estavam no ônibus foram atendidas com ferimentos leves. Além disso, 2 ocupantes de um dos carros de passeio tiveram ferimentos moderados, enquanto outros 6 apresentaram ferimentos leves. A situação gerou retenções significativas nas 2 pistas da Via Dutra. No sentido Rio de Janeiro, a fila chegou a 11,4 km, enquanto na pista sul, sentido São Paulo, a lentidão foi de 8 km, devido à curiosidade dos motoristas. As equipes de resgate, incluindo 3 viaturas de emergência e guinchos, seguem trabalhando para retirar os veículos envolvidos e liberar a via. Para garantir a segurança dos motoristas que passavam pelo local, a concessionária realizou a sinalização de final de fila e orientou sobre a situação. Ainda não houve uma previsão exata para a liberação total das pistas. Na tarde desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, um acidente envolvendo um ônibus de transporte de trabalhadores da Aurora Alimentos e um caminhão foi registrado na PRC 369, entre os municípios de Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí. A colisão, que ocorreu por volta das 3 da tarde, resultou em várias pessoas feridas. O ônibus com placas de Maringá estava transportando funcionários da empresa quando colidiu frontalmente com um caminhão. O impacto foi tão forte que a frente do ônibus ficou danificada, deixando alguns passageiros feridos, e especialmente aqueles que estavam na parte da frente do veículo. Após a colisão, o caminhão saiu da pista, o que complicou ainda mais o trânsito na rodovia. Equipes de resgate, incluindo a Polícia Rodoviária, o Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, o SAMU e o Corpo de Bombeiros das cidades de Apucarana e Arapongas foram acionadas para o atendimento das vítimas. A rodovia precisou ser parcialmente interditada, enquanto as equipes que trabalhavam no local. As autoridades seguem no processo de resgatar os feridos e investigar as causas do acidente. Até o momento, o número exato de vítimas e a gravidade dos ferimentos não foram informados. Um acidente envolvendo um ônibus fretado da empresa Atlântica Transportes e Turismo deixou 9 pessoas feridas na BR-262, próximo a Ibiá, no interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta de 4h30 da manhã deste sábado, dia 1º de fevereiro, no quilômetro 671,3 da rodovia.
O ônibus, que transportava 26 passageiros e 2 motoristas, saiu do leito da rodovia e tombou. O veículo havia partido de Aracruz, no Espírito Santo, com destino a Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, e transportava funcionários de uma empresa particular. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor perdeu o controle do veículo, resultando num tombamento que bloqueou ambas as pistas. O acidente aconteceu no trecho entre Araxá e Ibiá, próximo a uma balança. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros Militar de Araxá e a equipe da concessionária Triunfo Concebra também compareceram ao local para prestar atendimento médico e remover os passageiros. Os feridos foram socorridos e levados para unidades de saúde, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. Um ônibus da empresa A2 Transportes, que atua no sistema local de distribuição gerenciado pela SP Trans da capital paulista, invadiu uma casa na manhã desta quinta-feira, dia 30 de janeiro. A batida ocorreu na rua Sebastião Sisson, com a rua Deodoro de Campos, sentido centro, no Jabaquara, zona sul da capital, deixando diversas vítimas por volta das 7 horas da manhã. Pelas imagens é possível perceber que inicialmente o coletivo segue alinhado, normalmente havia, mas aparentemente não estava devagar. Em um determinado momento, porém, parece levantar a carroceria, dando uma pequena elevação. Foi a partir deste ponto que aparentemente perde o controle e vira à esquerda e atinge a casa. Segundo a A2 Transportes, o veículo teria escorregado por conta do asfalto molhado devido às chuvas na cidade. Ao perceber a falta do controle, o motorista teria direcionado o veículo a uma residência localizada no início de uma descida em uma rua sem saída, tentando evitar que o mesmo atingisse outras casas que ficam no final da rua após ganhar mais velocidade. O ônibus da concessionária A2 Transportes fazia a linha 502210 Santa Margarida a Jabaquara. Os feridos, o condutor foi encaminhado para o serviço de emergência. A SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas municipais na capital, disse que, por meio de nota, que seu programa de redução de acidentes de transporte apura a ocorrência. A A2 Transportes disse que lamenta o ocorrido. Mais uma vez, roubos e furtos de tacógrafos prejudicam quem trabalha e quem depende de transportes coletivos. Os alvos agora foram na zona sul da capital paulista. Nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, 2 ônibus da Transwolf que operavam na linha 611510 Cantinho do Céu a Shopping Interlagos tiveram equipamentos levados enquanto estavam estacionados no ponto final da linha, na rua Boa Vista, no bairro Cantinho do Céu, por volta de 12h30. Juntamente com a UpBus, na Zona Leste, a Transwolf está sob investigação da Prefeitura desde 9 de abril de 2024, quando foi um dos alvos de uma operação Ministério Público que investiga a suposta ligação da diretoria da empresa com a facção criminosa do PCC. Na noite desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, o incêndio atingiu um ônibus no transporte coletivo na capital maranhense, São Luís. O caso aconteceu por volta de 7h40 da noite, nas proximidades do elevado Corrab, no bairro Cruzeiro do Anil, enquanto o veículo seguia em direção a São Luís, Rei de França. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, 2 viaturas foram mobilizadas para combater as chamas. Apesar do susto, não houve vítimas. O incêndio foi controlado e as equipes continuaram no local para realizar o trabalho de rescaldo. O Corpo de Bombeiros informou ainda que uma investigação será iniciada para apurar as causas do incêndio. Na madrugada desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, um ônibus da empresa Novo Horizonte foi destruído em um incêndio na rodovia BR-242, próximo ao município de Lençóis, na Bahia. O coletivo partiu de Bom Jesus da Lapa e seguia para a capital de Salvador. Não houve feridos. O motorista se deu conta da situação e instruiu os passageiros a desembarcarem logo do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, porém, quando chegou no trecho da estrada, o fogo já havia consumido por inteiro o ônibus. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. O caso segue sob investigação das autoridades locais. Uma batida entre um micro-ônibus de fretamento e uma carreta deixou ao menos 2 pessoas mortas e mais de 20 feridas na manhã do último sábado, dia 25 de janeiro. A colisão lateral ocorreu na rodovia Presidente Dutra, na BR-116, no quilômetro 209, próximo ao pedágio de Seropédica, na Baixada Fluminense. O micro-ônibus esteve ao lado direito, praticamente destruído. As vítimas estavam no coletivo. A maior parte dos feridos foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no Hospital da Posse. Foi necessária a interdição da rodovia para os resgates e até um helicóptero foi usado para os primeiros atendimentos. As causas do acidente são investigadas.
Por unanimidade, a 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em parte, a decisão da 42ª Vara Civil da capital, proferida pelo juiz André Augusto Salvador Bezerra, que condenou a empresa de ônibus de aplicativo Bus Brasil Tecnologia Limitada a indenizar uma passageira que sofreu um atraso de 6 horas na viagem por causa de falta de combustível no veículo. A reparação por danos morais, que em primeira instância havia sido fixada em R$ 9.000, foi redimensionada para R$ 4.000 na segunda instância. O acórdão de 17 de janeiro de 2025 tem sido divulgado pela assessoria de imprensa do TJSP nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro. A passageira relatou que adquiriu na plataforma Buser o bilhete no dia 14 de março de 2024, saindo de Uberlândia com destino a São Paulo, partindo das 10 horas da noite, com previsão de chegada às 7h50 da manhã do dia seguinte. Durante o trajeto, de acordo com o relato, o combustível do ônibus acabou e os passageiros tiveram de aguardar quase 6 horas no acostamento, até que um veículo de apoio chegasse para reabastecer. A passageira comprovou que não recebeu nenhum suporte da ré, no caso a Buser. A assessoria do TJ explica que em seu voto, o relator do recurso, o desembargador Vicentini Barroso, afastou a tese de ilegitimidade da parte e que alegou operar apenas na intermediação entre os passageiros e as companhias da aviação. O desembargador também salientou que eventuais problemas operacionais elétricos ou mecânicos no ônibus ou a alegada falta de combustível, em verdade, constituem fortuito interno e inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada, incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora de serviços. Os desembargadores Achille Alesina e Mendes Pereira completaram a turma de julgamento e seguiram o mesmo entendimento. Cabe recurso em tribunais superiores. O Ministério Público de São Paulo se manifestou nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, no incidente processual que trata do arrendamento das linhas interestaduais que eram de responsabilidade das empresas Viação Itapemirim e Caiçara, que faliram a companhia de ônibus Suzantur na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Enquanto isso, a empresa diz que segue trabalhando conforme determina o contrato aprovado pela Justiça e informou de forma oficial, também nesta segunda-feira, as datas de retomada de mais 7 linhas. Segundo a Suzantur, a programação das próximas 7 linhas liberadas pela NTT, já no novo marco regulatório 6.033 de 2023, é a seguinte: Juiz de Fora a Florianópolis, Canindé a São Paulo, Serra Talhada São Paulo, Juiz de Fora Brasília, São José dos Campos Teófilo Otoni, São José dos Campos Itaobim e Anápolis a Rio de Janeiro. A linha Juiz de Fora Florianópolis teve início no dia 28 de janeiro. Já a linha Canindé São Paulo terá início no dia 13 de fevereiro no sentido Canindé e no dia 16 de fevereiro no sentido São Paulo. No sentido Serra Talhada, na linha Serra Talhada São Paulo, no dia 14 de fevereiro e no dia 16 de fevereiro no sentido São Paulo. A linha Juiz de Fora Brasília teve início ontem, dia 1º de fevereiro, em Juiz de Fora, no sentido Juiz de Fora, e também no sentido Brasília. Também no sentido Brasília, no sentido São José dos Campos e Teófilo Otoni, no dia 1º de fevereiro, na linha São José dos Campos a Teófilo Otoni. E no dia 2 de fevereiro, na linha São José, no sentido São José. E na linha, no sentido Itaobim, no dia 7 de fevereiro. E por último, na linha Anápolis, Rio de Janeiro, teve início no dia 2 de fevereiro. E com retorno no Rio de Janeiro, no dia 7 de fevereiro. O arrendamento para a empresa Suzantur de Santo André das linhas de ônibus interestadual que correspondem às antigas operações das viações Itapemirim e Caiçara pode ter sido prorrogado por mais 6 meses. A administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, SSM Partners, entrou nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, com pedido da primeira vara de recuperações judiciais e falências do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a ampliação do prazo. Especialista em direito empresarial, comentou que habitualmente ocorrem casos em que há geração de recursos para credores e a SSM Partners fez um balanço dos resultados até dezembro do arrendamento. Após um embate jurídico levantado por concorrentes da Suzantur, o TJSP
entendeu que os 2 anos do arrendamento autorizado na decisão, que decretou a falência do Grupo Itapemirim em setembro de 2022, deviam ser contados a partir da data de liberação das operações pela NTT, o que culminaria em 27 de fevereiro de 2025. Empresas como Águia Branca e do Grupo Comporte sustentavam que o arrendamento deveria ser contado a partir de assinatura do contrato, que foi no dia 29 de setembro de 2022. Sendo assim, o prazo de 2 anos já teria se esgotado, mas a tese foi recusada pela Justiça e o arrendamento continua. Na petição desta sexta-feira, a administradora usa posicionamento do próprio Ministério Público, que diz que não é interessante nem para os credores do Grupo Comporte, nem para o mercado de transportes e menos ainda para os passageiros que as prestações de serviços sejam interrompidas, até que seja realizado o leilão que vai determinar quem vai operar definitivamente as linhas, guichês, estruturas e marcas. A data desta concorrência ainda vai ser agendada. A Suzantur colocou os primeiros ônibus para fazer viagem no dia 4 de março de 2023 no trecho entre São Paulo e Curitiba. A administradora judicial argumenta ainda que as operações da Suzantur desde o início renderam aos credores do Grupo Itapemirim até dezembro de 2024 quase 7 milhões de reais em vendas de passagens e transportou quase 2 milhões de passageiros e geraram cerca de 900 empregos. Para a XM Partners, não faz sentido um novo arrendamento com iminência de realização do leilão da operação porque os dois procedimentos concorreriam, não sendo, na prática, nenhum plenamente vantajoso. Assim, no entendimento da administradora judicial, deve ser mantido o arrendamento da Suzantur, sem interrupções para a operação, sendo prorrogado por mais 6 meses. Ainda de acordo com o pedido, caso o leilão seja finalizado antes de 180 dias, o arrendamento deve ser encerrado, respeitando a transição das operações na hipótese de a Suzantur não for vencedora. O empresário Claudinei Brogliato, que administra a Suzantur, já declarou que pretende participar do leilão e ficar definitivamente com a Itapemirim. Também nesta sexta-feira, a empresa de Santo André se manifestou sobre a possibilidade de concorrentes protocolarem pedidos para arrendarem as operações. Na petição, a Suzantur argumentou que eventuais novas propostas de arrendamento seriam condicionais a não apresentação de documento da NTT que liberou a operação, mas que comprovação foi protocolada nos autos. Sendo assim, o atual arrendamento é válido, não tendo mais lógica existirem outras propostas até a conclusão do leilão. A Justiça ainda vai decidir sobre os dois pedidos. A advogada especializada em direito empresarial Liana Variani comentou, não analisando especificamente o caso Itapemirim Suzantur, por não atuar com nenhuma parte interessada, mas trazendo uma visão geral do que habitualmente ocorre em recuperações, falências e leilões judiciais, que a prioridade sempre é o interesse do credor. A Aviação Piracicabana, integrante do Grupo Comporte, começou a operar na linha rodoviária São Paulo-Bauru, com uma frota composta por 4 novos Irizar I-6S, acoplados ao chassis Mercedes-Benz O500 RS BlueTech 6. Os veículos, conhecidos por sua qualidade e robustez, apresentam design moderno e características que reforçam a segurança e o conforto dos passageiros. Além disso, como TVs, ar-condicionado e banheiros, o ônibus conta com câmeras espelhadas substituindo os retrovisores, tecnologia que melhora a aerodinâmica e proporciona maior segurança para o motorista e os ocupantes. Os novos ônibus receberam layout clássico utilizado pela empresa Expresso de Prata, marca adquirida pela família de Constantino de Oliveira. A linha São Paulo-Bauru já está em operação, trazendo um serviço renovado para os passageiros do trajeto. Essa renovação reflete o objetivo da Aviação Piracicabana em aprimorar a experiência dos passageiros, combinando modernidade e eficiência do transporte rodoviário. Desde o último dia 24 de janeiro, a empresa Gontijo de Transportes passou a operar a linha Belo Horizonte-Salvador com ônibus double decker, trazendo mais conforto e modernidade para os passageiros. Os novos veículos são no modelo Campione Invictus DD da Comil, montados sobre o chassi Scania K410 IB 6x2, equipados
com motor de 13 litros e 410 cavalos de potência. Além da alta performance, os ônibus atendem aos padrões ambientais Proconv P8 Euro 6, garantindo uma operação mais eficiente e sustentável. A configuração dos ônibus Double Deck foi planejada para oferecer conforto e ergonomia aos passageiros, com 44 poltronas executivas no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior. Além disso, todos os assentos contam com tomadas USB, porta-copos e suporte para bolsas, apoios ajustáveis para braços e pernas e pés e cintos de segurança para maior proteção. Os horários e dias da operação são os seguintes: de Belo Horizonte, Salvador, às 7 horas da noite, todas as terças, sextas e sábados, e de Salvador para Belo Horizonte, todas as terças, quintas e domingos, às 5 da tarde. A Fácil Transportes e Turismo, tradicional empresa operadora de transporte rodoviário com sede em Petrópolis, no Rio de Janeiro, anunciou a aquisição de 2 novos ônibus Comil Invictus 1050, os primeiros desse modelo a integrarem sua frota. A novidade representa um avanço significativo na modernização da empresa, combinando eficiência operacional, sustentabilidade e conforto para os passageiros. Com os prefixos RJ 140, 011 e 012, os novos ônibus são montados sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS 1938/30 BlueTech 6, em conformidade com as normas ambientais Proconv P8 Euro 6. Equipados com motor OM 460 LA de 12,8 litros, os veículos entregam 381 cavalos de potência e 1.900 Nm de torque, proporcionando alta performance com menor impacto ambiental nas operações rodoviárias. Com 46 poltronas, os ônibus dispõem de poltronas executivas equipadas com encosto de braços e pernas, tomadas USB individuais, suporte para bolsas, cintos de segurança e porta-copos. Outras comodidades incluem janelas panorâmicas com cortinas, sanitário pressurizado, geladeira, sistema de ar-condicionado com saídas direcionais da Valel, piso amadeirado, multiplex Toreb e itinerário eletrônico na cor branca da marca FRT. No quesito acessibilidade, os novos Comil Invictus 1200 contam com poltrona, dispositivo de poltrona móvel, garantindo facilidade de embarque e desembarque para passageiros com mobilidade reduzida. O amplo bagageiro complementa os recursos de conveniência oferecido pela empresa. Devido ao sistema de ar-condicionado estar localizado junto ao porta-malas, os novos ônibus possuem uma alta altura reduzida. Isso permite que sejam utilizados na linha Castelo-Petrópolis, cujo ponto terminal está localizado no terminal Menezes Cortes, no centro do Rio de Janeiro. Com esse terminal está situado em um edifício garagem com alta altura limitada, apenas ônibus mais baixos podem operar no local. A expansão da frota com veículos modernos reforça o compromisso da Fácil Transportes em proporcionar viagens mais seguras, confortáveis e sustentáveis, consolidando sua posição de destaque no transporte rodoviário de passageiros no Rio de Janeiro. 3 ônibus intermunicipais foram autuados por desvio de itinerário no início da noite, nesta última sexta-feira, dia 31 de janeiro, após denúncias recebidas pelo DTRJ. O caso aconteceu na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do estado. Os veículos foram flagrados enquanto estavam enfileirados no corredor exclusivo BRS, dificultando o trânsito e a passagem dos pedestres, sendo retirados em seguida. Uma fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon RJ, com apoio da Polícia Militar, flagrou mais de 10 ônibus com elevadores de acessibilidade inoperantes no terminal de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação, que ocorreu nesta quinta-feira, dia 30, faz parte de uma série de operações que visam garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores no transporte público. Segundo o secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, a situação é inadmissível. Durante a operação, 40 ônibus foram fiscalizados e diversas irregularidades foram encontradas, além dos elevadores de acessibilidade inoperantes, como bancos quebrados, assoalho em péssimas condições, fios expostos, extintor despressurizado e falta de climatização. As empresas responsáveis serão notificadas e terão 15 dias para apresentar defesa, sob pena de multa que pode chegar a mais de 13 milhões de reais.
A SEDCOM e o PROCON RJ têm intensificado as fiscalizações em terminais rodoviários de todo o estado, motivadas pelas diversas reclamações dos usuários e pelas notícias veiculadas na imprensa. O secretário Gutenberg Fonseca afirma que as ações continuarão. Além da operação em Campo Grande, a SEDCOM e o PROCON RJ também realizaram fiscalizações nos terminais Procópio Ferreira no centro e Bandeira Brasil na Taquara, onde cerca de 200 ônibus foram vistorizados e 4 foram lacrados por apresentarem irregularidades graves, como um princípio de incêndio causados por um curto-circuito no ar-condicionado. Ao todo, 13 empresas serão notificadas. Os consumidores que desejarem registrar reclamações ou fazerem denúncias podem entrar em contato com os canais de atendimento do Fala Consumidor do SEDCOM e do PROCON RJ. As cidades de Rio de Janeiro e Brasília figuram entre as 10 cidades com maior tempo médio de deslocamento, com 58 e 57 minutos, respectivamente. O Rio de Janeiro tem o maior tempo de deslocamento do país. Em contraste, Porto Alegre se destaca com menor tempo médio de deslocamento, de 48 minutos. São Paulo e Curitiba têm um tempo de deslocamento médio de 55 minutos, o mesmo que Madrid e Toronto. Recife apresenta o maior tempo médio de espera no país, com 20 minutos, igual a Roma. Outras cidades brasileiras também enfrentaram tempos de espera significativos, como Fortaleza, Rio de Janeiro e Porto Alegre, todas com 16 minutos de tempo médio de espera. Das 10 cidades com maior tempo médio de espera, 5 estão no Brasil. São dados do Movit, aplicativo de mobilidade urbana de abrangência mundial, que acaba de lançar a nova versão do seu relatório global sobre o transporte público. O levantamento apresenta uma análise em Big Data de milhões de viagens planejadas com o Movit em 2024 por 50 cidades, sendo 10 no Brasil. O relatório combina as informações com pesquisa realizada com 76 mil usuários para ilustrar tendências de mobilidade urbana. O relatório da Movit também analisa as baldeações. Porto Alegre lidera com 55% das viagens diretas, enquanto Fortaleza 46% dos passageiros usam 2 linhas. Em Curitiba, um quarto das viagens envolve 3 linhas ou mais. Quando questionados sobre o que melhoraria o transporte público, 36% dos usuários pediram mais veículos, 23% desejam horários confiáveis e 14% querem passagens mais baratas. A forma de pagamento preferida pela maioria dos brasileiros é o cartão de transporte, com 71%. Em Curitiba, 15% preferem pagar com cartão de crédito ou débito, enquanto em Recife e Porto Alegre, 14% utilizam dinheiro como forma de pagamento preferencial. O relatório global de transporte público da Movit 2024 analisou dados de 10 regiões metropolitanas brasileiras, sendo elas Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os dados foram coletados anonimamente em novembro de 2024. O relatório está disponível no site da Movit e permite comparações entre diferentes cidades e países. A aviação Catedral está em festa. A empresa, reconhecida pela qualidade e segurança no transporte rodoviário, completa 40 anos de história e quer celebrar esse marco junto com seus passageiros. Para tornar a comemoração ainda mais especial, a Catedral está oferecendo um desconto imperdível de 40% nas viagens. Os clientes podem aproveitar a promoção utilizando o código de cupom CAT40 na hora da compra. Essa é uma oportunidade única para viajar com conforto e economia, desfrutando dos serviços de uma das principais empresas do setor de transporte rodoviário do país. Para garantir as passagens com desconto, os clientes podem realizar a compra pelos seguintes canais de venda: WhatsApp pelo número 61 999 79 2009, também pelo site viaçãocatedral.com.br e pelo aplicativo da Aviação Catedral disponível para iOS e Android. A Massaneiro Turismo comemorou em 2024 2 décadas de história no transporte de passageiros com uma conquista especial: a chegada de um novo ônibus Scania K410C 6x2. A aquisição considera um marco para a empresa e reforça sua busca por inovação, segurança e conforto para seus clientes.
A empresa foi contemplada no sorteio de uma cota exclusiva do setor de ônibus pelo consórcio Scania, realizado durante a Latibus 2024. O momento foi celebrado pelo fundador Orlando Massaneiro. O novo ônibus da Massaneiro Transportes apresenta diferenciais que garantem uma experiência premium aos passageiros. Possui carroceria Marco Polo Paradiso G8 1800DD e no piso inferior são 12 poltronas leito, enquanto o piso superior conta com 20 poltronas cabine e cama, todas equipadas com telas individuais e massageadores. A identidade visual também recebeu um toque especial com uma pintura exclusiva que reforça o padrão de qualidade da empresa. Fundada no ano de 2004, com apenas 2 ônibus, a Massaneiro Turismo cresceu baseada em valores sólidos e um compromisso com a excelência. Hoje a empresa possui uma frota de 10 veículos, todos Scania, e conta com uma equipe de aproximadamente 40 colaboradores. Sua estrutura inclui garagens estratégicas em Brusque, Balneário Camboriú e Joinville. Atendimento eficiente a destinos como Serra Gaúcha, Foz do Iguaçu e o estado de São Paulo. Desde sua fundação, a Massaneiro Turismo mantém uma parceria sólida com a Scania. Para Orlando Massaneiro, a escolha pela marca vai além da relação comercial. Com 2 décadas de trajetória e um futuro promissor, a Massaneiro Turismo segue consolidando sua posição como referência no transporte de passageiros. E com a parceria da Scania, a jornada está apenas começando. A cidade de Santos está no centro das atenções, e não só dentro do campo. Segundo dados da ClickBus, maior plataforma de venda de passagens rodoviárias online no Brasil, a procura por passagens rodoviárias para o município de Santos aumentou 200% para o dia 4 de fevereiro, véspera de apresentação oficial do Neymar Júnior dos Santos, no Santos Futebol Clube. Crescimento explosivo reflete a mobilidade da torcida que se prepara para acompanhar de perto esse momento histórico na Vila Belmiro. As cidades que mais impulsionaram esse aumento foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas o interesse por viagens para Santos cresceu de forma generalizada, confirmando o impacto do retorno no craque. Além de ser casa do peixe, Santos se destaca como um dos principais destinos turísticos do estado de São Paulo. A apenas 1 hora da capital paulista, a cidade é famosa por suas praias, orla bem estruturada, atrações históricas como o Museu Pelé e o Bondinho do Centro, além de sua gastronomia baseada em frutos do mar. Com o evento esportivo à vista, a cidade se prepara para receber um grande fluxo de visitantes. Para atender a alta demanda, a ClickBus incentiva o público a aproveitar a Click Oferta, com passagens para Santos a partir de R$ 24,99, disponíveis no link da plataforma. A expectativa é de que o movimento da rodoviária na cidade seja um dos maiores dos últimos tempos, impulsionando pelo retorno de Neymar e pelo turismo local. E para finalizar, uma última notícia. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, registrou um aumento na venda de passagens durante o mês de janeiro deste ano. A empresa transportou mais de 662 mil passageiros no período, um aumento de 15,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, considerado período de alta temporada de viagens. Os trechos com maior demanda incluem as rotas entre Rio de Janeiro e São Paulo, assim como entre a capital fluminense e Vitória, que registraram um aumento de 21% nas passagens vendidas. Para atender a crescente procura, a empresa disponibilizou 784 ônibus extras, saindo do Rio de Janeiro, um aumento de 27% em relação à média anual. Outro destaque é o crescimento de 16% nas viagens entre Vitória da Conquista e São Paulo, totalizando mais de 13 mil passageiros transportados entre essas duas regiões do país. A capital paulista também registrou uma demanda expressiva, necessitando de um reforço de 504 ônibus extras, um incremento de 22% em relação ao fluxo normal de viagens. No Espírito Santo, Vitória embarcou 92 mil passageiros para os mais diversos destinos intermunicipais e interestaduais, crescimento de 2% na comparação anual com 2024, e com um acréscimo de 744 ônibus extras neste período de alta temporada. No Nordeste, outra cidade que se destacou foi a capital sergipana Aracaju, ao registrar um aumento de 6% no volume de passagens emitidas.
Foram mais de 14 mil embarques e desembarques nos 228 ônibus que ligaram a capital sergipana a Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Petrolina e Rio de Janeiro. Os dados da Águia Branca refletem o comportamento do turista brasileiro, conforme apontado pelo estudo Tendências e Turismo Verão 2025, realizado pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. Segundo a pesquisa, 35% dos brasileiros planejaram viajar entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, sendo que 54% optaram por destinos litorâneos para aproveitar a estação mais quente do ano. A aviação Águia Branca segue investindo na qualidade do transporte rodoviário, reforçando sua presença como uma das principais opções de viagem para os brasileiros durante a alta temporada. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário da edição de hoje. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.